é do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Para você encontrar alguém efetivamente com as condições morais, porque o problema do país hoje é alguém para dirigir esse país é com credibilidade, que o povo acredite, que o empresário acredite, que a sociedade acredite, que possa se jogar para frente, fazer as suas crenças e investir naquilo porque sabe que esse país vai dar certo. E aí você tem que ter alguém ali na frente que possa comandar esse navio. Agora, me pergunta o nome, porque eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Deve ter. Claro que tem. Claro que tem. Agora, pelo amor de Deus, vamos discutir se é golpe, se não é golpe, se a gravação é legal ou se não é legal. A grande atitude que essa mulher podia tomar hoje, a grande não, a única atitude decente, patriota, de amor a esse povo, a essa nação, dizer assim, olha, eu quero dizer o seguinte, eu estou saindo porque eu não quero atrapalhar. Eu sou inocente, eu estou sendo injustiçada, vocês estavam me aplicando um golpe, mas olha, com tudo isso, o país, o meu povo não merece isso. O meu povo não merece isso. Em amor à pátria, eu mais ou menos faço como Getúlio Vargas. Num final diferente um pouco, porque eu não tenho nem essa coragem ou talvez essa covardia. Mas eu me retiro da cena para que vocês possam conduzir esse país para um lugar melhor de onde eu o levei. Então, pelo amor de Deus, a nossa discussão aqui é muito maior, é muito mais ampla. Sabe, o que eu ontem, dezenas de mensagens das pessoas falando aqui, dizendo assim, parabéns, Everton, pelo desabafo. Só não entendeu que foi um desabafo quem foi algum imbecil, um idiota. E esse programa aqui, falta peito pro programa, falta peito não, aqui a gente taca o pau. Aqui a gente taca o pau, não é que falta peito, porque peito sobraria. Ninguém está preocupado com peito. Aqui é pau mesmo, porque a gente fala o que sente. Então, dezenas de pessoas humildes entenderam a minha mensagem, o meu desabafo, o meu choro, as minhas lágrimas, o meu sofrer porque nós vamos tudo pro buraco. Nós vamos tudo pro buraco junto. O que é isso? Outro dia eu falei, nós aqui, para funcionarmos direito, ô Domingos, para atender as necessidades, só aqui em Porto Velho, do sistema imagem de comunicação, nós precisaríamos mais de umas 50 pessoas para nos ajudar. 50! Como é que eu faço? Como é que eu faço? Nós estamos aí numa engenharia para cortar custos que a gente julga que podem ser cortados. Jamais o investimento. Mas nós estamos racionalizando toda a administração. Por quê? Porque alguém veio para esse país e disse, agora é comigo. E eu vou arrebentar com esse país. Então vamos parar com isso. A pessoa pode... E vou te dizer mais. Eu não penso que ela tem má intenção nenhuma. Em que pede o Marco Antônio Vieira dizer isso é um projeto criminoso de poder. Isso é um problema dele com Lula. Que o Marco Antônio Vieira é um homem que tem o respeito da comunidade brasileira, e paulista e de Brasília. Não é o Everton que está falando isso, não. E aí quando o cara vem, e eu posso aqui afirmar, ninguém, eu não estou, nem conheço a presidente. O problema não é, se nós ficarmos só na incompetência, já vale para pedir para sair. Ah, não, mas isso é golpe. Isso é um golpe terrível, porque a Constituição... a Constituição existe para nos servir. Não é nós para servir a Constituição. Perfeito. O que é isso? As leis foram feitas para nos servir. Não é nós para servir as leis. Está tudo ao contrário. Aí se discute o cerne de uma questão e vai se discutir a lei. Vai se discutir se é golpe. Para mim o que importa, não importa. Eu sei o que é golpe, eu sei o que não é golpe. Eu sei que o golpe está na Constituição. Eu sei porque eu não sou nenhum idiota de achar, se está na Constituição, mas não está bem consubstanciado, claro que vai ser um golpe. Mas eu quero que ela renuncie, porque eu quero parar de discutir essa porcaria, porque é isso que eles querem. É isso que aqueles... E aí o que é? A minha paixão
O meu amor chama-se Brasil. Agora tem gente, aí eu vou discutir com apaixonados como se tivesse torcida. A minha paixão é a Dilma, a minha paixão é o PT, minha paixão é o PMDB, minha paixão é... As favas com essa gente que não merece que eu perca uma noite de sono. Que não merece que eu perca uma noite de sono. O que é isso? E aí eu vou perder, daqui a pouco eu tenho uma amizade até com uma amiga por causa de uma idiotice dessa, porque ela é burra. Então eu não discuto, nem falo aqui, não acabou. Eu só estou fazendo um reforço do que eu falei ontem, porque daqui a pouco pode ter mais uns 2 ou 3 idiotas pensando igual a ela. O que é isso? Nocaute. E aqui não falta peito, aqui sobra pau. Porque a gente taca no pau. O que o senhor falou? Tinha uma mensagem aí, professor? Tem uma mensagem aqui que a gente está recebendo em apoio ao que você está falando aqui, do professor Vanderlei Trentin. Ele diz o seguinte, poucas palavras, mas absolutamente precisas. O grito de indignação social pela desavergonhada ação, aspas, política, fecha aspas. Parabéns, Everton. Então... Agora vamos discutir, não, porque ali tem o artigo 32, as favas do artigo 32, esse artigo 32 existe porque existe país. A hora que não existir mais esse país aqui, se ela ficar mais tempo não vai existir mesmo, rasga-se a Constituição para a Constituição do quê? Se não existe. O Brasil é muito maior do que tudo isso. Então não vou discutir firula. Ué, eu sou um cara, eu sou tão aberto, quando eu vejo o advogado-geral da União, eu admiro, sabe, a competência do cara. Como eu não sou advogado, ele me conta as coisas lá na televisão, quando ele vai lá naquela comissão de impeachment, eu acho lindo aquilo, pô, esse cara tem razão, mas eu não quero discutir isso. Eu não quero discutir se o relatório, não sei o quê. As favas, eu quero a renúncia dela. Eu estou suplicando para ela sair. Eu estou falando a linguagem do povo brasileiro. Vocês já pensaram o que vai acontecer agora domingo? As emissoras abertas de televisão do Brasil inteiro vão transmitir ao vivo. O campeonato brasileiro foi antecipado para sábado. Para assistir um circo. É circo. A palavra é essa mesmo. Um circo em que vão se estapear, vão gritar, vão mentir, vão dizer que vão fazendo isso pelo amor ao Brasil, e é tudo mentira. Ali, na grande maioria, não há nobreza. Na grande maioria, não há grandeza. Não há Brasil no coração deles. Vamos deixar de bobagem. Eu vou pedir que você me permita só discordar de algo que você falou sobre esses personagens, que são gente como a gente, de fato, claro. São sujeitos às mesmas paixões. Só que há um agravante, Everton, né? E todos nós aqui conhecemos bem Brasília. E de todos nós, o com maior experiência política é você. É uma cidade, ou um ambiente, principalmente ali, onde vai acontecer esse circo, que leva determinadas pessoas, e a maioria, viu, Beni, para um distanciamento, uma amnésia, um deslocamento temporal, que eu não sei se eles criam uma casca, um tipo de imunidade, um tipo de escudo, de redoma, que os distancia tanto da voz das ruas, tanto da voz do eleitor, tanto do clamor, que parece que eles tornam-se outras pessoas, quase uns zumbis, quase uns autômatos, quase uns replicantes. E isso me incomoda, porque por que ser assim, né? Eu não ia ler, assim, eu não queria nem nominar, mas mandou aqui para mim um recado, eu vou dar direito à réplica. A Luciano Oliveira, você gritou sim, não, eu gritei ontem e gritei hoje, eu não gritei contigo, Luciano. Foi o que eu disse. Não se protejam tanto, é legal reconhecer o erro, o problema não é gritar, vai ser parcial e desqualificar a divergência. Esqueçam minha opinião, não dou mais. Tá bom, Luciano, acho bom não dar mais opinião mesmo. Na verdade, ontem emiti minha opinião sem querer como o Temer. Vocês estão de direita e não dariam espaço para essa cega rega de esquerda, marronzice e badernenta. Sério, esquece. E mandou beijo aí. Quer dizer o seguinte, de novo ela não entendeu porra nenhuma.
Eu não estou aqui discutindo direita, esquerda, Temer, Dilma, acho que ninguém merece isso aí. Esse país jamais foi para as ruas para votar por ideologia, lamentavelmente. E até quando se descobriu que Venezuela e Cuba têm mais valor do que os brasileiros, aí ficou pior ainda. O que eu estou discutindo aqui é o país, é o Brasil, é salvar esse país. Quem quer que esteja lá, seja Dilma, seja Temer, seja Jesus Cristo. Eu não estou preocupado com direita, com esquerda. Eu estou preocupado com o emprego de 9 milhões e meio de brasileiros. Vai discutir ideologia agora? Isso aí é conversa de intelectual que não tem o que fazer. E de empresas que estão falindo, né? E empresas muito próximas, inclusive. Exato. É gente que está comendo caviar e quer discutir direita e esquerda quando o Brasil afundando. Enquanto milhões de brasileiros não tem merda para comer. Vamos parar com isso? Estão vivendo um outro mundo? Parece o Chico Buarque. Parece o Chico Buarque. Chico Buarque vai para Paris, se a Dilma cair. Já avisou. Então vamos parar com esse negócio, com essa hipocrisia. E eu quero até agradecer aí as mensagens que estão chegando. As mensagens são muitas, eu recebi umas 10 são aqui, muitas. Eu contei até agora 78 mensagens assim, questão de o pessoal apoia. As perguntas são, Everton, parabéns. Esse é o discurso do povo. Doutor médico, doutor José Carlos Coutinho, secretário adjunto de saúde do município. Everton, você falou o que muitos de nós temos vontade de falar. Parabéns, meu amigo. E alguns não têm coragem. Marcelo Tronchini, lindo o seu discurso, Everton, mas eu lembro que você já dizia que a oposição queria um terceiro turno. Ele faz esse comentário aqui. Entende? Então, você está concordando. Mas é num outro momento. É o que eu estou dizendo. Eu não tenho problema de dizer quando a oposição está errada. Para mim, eu quero falar a verdade. O que está acontecendo é minha obrigação. Quando eu digo se quer um terceiro turno, né? Isso aí é interessante. O Everton é PT, eu não sou PT, coisa nenhuma. Já votei no Lula horrores de vezes. Horrores de vezes. E se mandar eu votar com uma arma na minha cabeça, eu não voto. Eu não voto. Aqui existe também o ouvinte não se identifica, isso é ruim, tem que pedir jogadinha. Dinos, é correto o governo federal continuar afirmando existir golpe após o ritual ser devidamente avalizado pelo STF, dentro da regularidade? Isso não existe. Essa porque golpe é idiota. Isso é uma coisa idiota. Porque se eu colocar... Mas o Fernando Collor chamava de sindicato do golpe. Mas então, a ideia é a seguinte... É do discurso, gente, é do debate. Existe uma injunção que vem de Maquiavelli. Ele diz o seguinte: só se consegue unidade de uma classe com a subjugação de outra. Ou seja, quando eu começo a apontar para o golpe, eu desvio a atenção daquilo que é verdade, que precisa ser Vocês verdade. repararam que o Brasil inteiro está fazendo o jogo de quem está no poder? Por quê? Não se discutiu mais o mérito da questão e tudo judicializou tudo. Não se discute mais o lugar onde colocar o país, a tragédia que se abateu sobre o país, a fome, as pessoas morrendo porque não tem assistência médica. Ontem o diretor do Cremero aqui veio, falando nos Tiquinhos, dizendo, olha, a saúde está esfacelada. O Cremero, a qualidade do serviço caiu assustadoramente. E mais, trouxeram os cubanos e os cubanos ocuparam o espaço de médicos brasileiros. Quer dizer, trocou o brasileiro pelo cubano. Só isso. Quer dizer, nós temos que discutir agora se é golpe. Nós temos que discutir a questão lá do artigo não sei o quê, porque na Constituição. Nós paramos de falar do Brasil, do povo brasileiro, para falar um juridiquês que não leva a lugar nenhum. Como eu estou vendo que a coisa está embananada, e só tem uma saída que eu acredito respeitosamente a presidente Dilma, que pessoalmente eu não tenho absolutamente nada contra ela, mas, por favor, saia de cena, peça para sair em nome do povo brasileiro. Se tu tem um restinho de amor a esse país, saia, deixa as coisas acontecer. Nós precisamos mudar. Olha, alguém já disse, eu acho que aqui, o Temer não vai melhorar. Mas pode dar um gásinho. Pior sem ele. Um gásinho. Mas daqui a pouco marca uma eleição para novembro ali, isso, pronto. Até isso eu topo. O que eu não posso é ver a gente aqui parado, afundando, gente perdendo emprego
E os imbecis, aliás, os que nos transformam em imbecis, discutindo questões jurídicas. Para com isso. Ninguém nega. Para com aquelas isso. ligações do presidente Lula, do ex-presidente Lula, dizendo aquelas coisas horrorosas todas, ninguém negou que aquilo seja verdade. Mas, ô Sérgio, Mas pode aí até, tão nesse discutindo caso, que não pode podia até estar ouvindo, quer dizer... pode até discutir o lamentável. formato, agora o conteúdo não dá, né? Pois é, Aí mas, que tá o mas problema. aí é que tá. O cara podia se defender no conteúdo. Dizer, olha, eu não disse aquilo, isso é uma E aberração. quero dizer mais. Aí é diferente. E eu também caí nessa esparrela, porque muitas vezes eu discuti aqui a questão jurídica. E é verdade. E na questão jurídica que eu defendi o governo da Dilma, porque era que eu acreditava naquele ponto específico. Eu consigo me desvestir dessas coisas. Se nós estamos discutindo uma questão jurídica, mas nisso aqui ela tem razão, nisso aqui ela tem razão. Aí alguém lá diz, o Everton é PT. Até isso eu Mas sofro. é bom, Isso me engrandece. Isso me engrandece, porque eu não estou sempre no mesmo lugar. Eu tô aonde? Eu estou onde eu acho que é verdade. Domingo teremos mais um espetáculo. Olha, eu quero dizer o seguinte, que ao contrário do Everton Domingues, eu tenho esperança de que o impeachment aconteça no domingo. Pelo mesmo motivo que vocês pensam. Eu acho que os nossos políticos são tudo isso que vocês disseram, que eles não vão querer morrer abraçados. aqui, O que eu quero dizer, Sérgio, na verdade, o que eu digo, esse sentimento meu não é em cima de pesquisa, não é? É como assim, o Grêmio vai jogar hoje à noite contra o LDU. Lá no Equador. Eu sempre acho que o Grêmio vai perder. É o sentimento, é o medo de perder. Eu não tenho nenhuma base para dizer que o Grêmio vai perder hoje à noite. Mas essa coisa também é assim. É o medo de perder, porque aí o preço é muito mais alto. Mas a questão que eu estou dizendo, Sérgio, é porque os deputados estão no embate polarizado, estão dois polos. Eles estão votando com Dilma ou com Cunha. E não é disso que Everton e nós estamos falando. Não é por causa deles. Se eles vão morrer abraçados com o cadáver ou não. Para um ou para outro. Então, a coisa está tão brutalmente distante da realidade que nós estamos debatendo e a comunidade está clamando, que há um embate agora entre quem fica com Dilma e quem fica com Cunha. E não é disso que nós estamos falando, já passamos dessa seara, já passamos, como o Everton já desabafou aqui. Nós estamos querendo saber quem é que vai levantar uma voz em favor da população brasileira. Mas olha só por que eu tenho um pingo de esperança. Mas não há essa nobreza. Por isso eu não acredito que vá passar o impeachment. O PP, que é um partido que nós sabemos como é que é, o PP estava com o governo até o pescoço. Mas os seus representantes foram tão pressionados no país todo que eles tiveram que mudar de posição. Tá, mas então, por isso é que eu imagino que quem votar para o impeachment, quem votar com o Cunha, quem votar com a proposta do impeachment ou do relator, ele vai votar num contexto político em favor de ali de Brasília ou vai votar porque está ouvindo o clamor das ruas? Eu acho que ele está com medo de ir contra os seus eleitores nesse momento. Não todos. O Everton tem razão, tem aqueles que não vão querer voltar, aqueles que estão no fim de mandato. Mas eu acho que na maioria eles vão votar a favor. Professora Cristina Gomes, Everton, faço minhas as suas palavras. Infelizmente, Brasília vive uma guerra de poder. Essa é a mentalidade do político brasileiro. Obrigado, Cristina. Olha aqui, um grupo de ativistas a favor do afastamento da presidente deve instalar um telão na Praça das Três Caixas d'Água e para que a população possa assistir à votação do plenário da Câmara do próximo dia 17 de abril. Está convidando a população para ir para lá. Caro Everton, entendo sua indignação, mas não espere que a presidente renuncie, ela jamais fará isso, porque o espírito que anima é outro. O espírito revolucionário que opera em outro nível de percepção das coisas, geralmente negando a realidade, a qual pretende destruir para criar uma outra coisa que nem sabe mesmo o que é, mas diz que é bom. Um abraço, Fábio, do São João Bosco. Bom, eu fico feliz. Eu fico feliz que eu de novo me fiz entender pela grande maioria das pessoas, especialmente inteligentes que nós temos aqui. João Carlos muito aqui simples, mas inteligente. João Carlos aqui está dizendo a mesma coisa, concorda plenamente. Obrigado, Everton, diz aqui, Alcides Nova Floresta. Estou desempregado há mais de 6 meses, passando por sérias dificuldades. E você está dizendo tudo que está no meu peito. Obrigado, irmão. Alcides Nova Floresta. Não, mas e o golpe? E o golpe? Não, mas o golpe vai ter golpe. Vamos deixar de ser hipócrita. Vai ter golpe. Agora, inventaram agora aquela coisa. Quer dizer, claro que tem, mas eu conheço. Não, o Temer e o Cunha. O Cunha está mais sujo do que... Aí vamos falar do Cunha. Quer dizer, estratégia belicista. Diversionista. Menos da Senfaz. Diversionista. Boa tarde, Dino. Diante do que você falou, Everton, hoje eu não faço nenhum comentário, a não ser parabenizá-lo pelo que você falou. Aí, tá vendo só? É isso aí. Olha aqui, eu recebi um telefonema hoje. Uma pessoa, amiga minha, saiu de casa